Boa noite, estamos aqui, como fazemos todos os domingos, às 19 horas, o nosso Evangelho no Lar. Vamos então, antes de iniciar a nossa tarefa, como sempre fazemos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogar que esse Mestre amado, nosso modelo, nosso guia, esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada aqui na Terra, derramando sobre todos nós esses fluidos benéficos e salutares. E ainda te rogamos, Mestre, que seja derramado sobre as nossas águas o medicamento espiritual que necessitamos. Te pedimos, Mestre, por todos os irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. E ainda, como eternos pedintes que somos, te rogamos que adentre cada lar, cada cantinho desse lar que nos recebe nesse momento, e com a tua luz, vá dissipando cada treva que tenha, fortalecendo assim todos os irmãos que neste lar residem e aqueles que porventura adentrarem esse lar, que todos possam sair bem melhores do que quando neste lar entrarem. Abençoa, Mestre, ilumina nossa mente e nosso coração. E te convidamos, Mestre Jesus, e a esses benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da tua seara, fique conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, lá do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura. E de encontro a esse tema, temos uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que nos diz assim: se você pensar. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave, contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você ter sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinenti as faltas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo você não falará mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras da sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão de velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará o seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui cada dia,
para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros, olhando para os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo todo o mal. André Luiz. Linda mensagem, né, meus irmãos? Linda mensagem. Então, vamos para o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 6 do capítulo 9, que fala sobre a afabilidade e a doçura. E diz assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior? Uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis, desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos, fazendo sofrer sua família e seus subordinados. O peso de seu orgulho e despotismo parecem querer compensar o constrangimento que lhe é imposto fora do lar, não ousando impor autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu devido lugar. Querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que lhe poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios se escorram leite e mel, se o coração for alheio a isso. Será hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentido. Ele é o mesmo para o mundo e na sua intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Isso nos disse Lázaro, em Paris, em 1861. E continua, né, meus irmãos, tão atual nesses dias, não é mesmo? E aí nós vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, como sempre fazemos, porque nem todos os irmãos que nos assistem, que nos ouvem, são espíritas. Então, o roteiro sistematizado nos auxilia. E diz assim: em que consiste a afabilidade e a doçura? São atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com seus semelhantes. A benevolência, por sua vez, denota a extensão do sentimento de amor ao próximo que essa criatura possui. Quer dizer, então, que toda criatura afável e doce é benevolente e ama o próximo? Não. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparência que cedo ou tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo que vem à tona. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. A cortesia estaria nessa linha de raciocínio? Sim, embora seja ela um primeiro passo direcionado ao bom relacionamento entre as pessoas, pode consistir em atitude visando a obtenção de vantagens e satisfação de interesses outros que não os de doação desinteressada. Quantos há cuja fingida bonomia
não passa de máscara exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Quer dizer que as palavras então não valem? Não é bem assim. As palavras têm o seu valor, desde que ditas de coração e acompanhadas de gestos que as justifiquem, principalmente de atitudes de auxílio ao próximo. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração elas têm veneno, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Que triste, né? Como agir, então, com as pessoas que fingem a bondade? Reconhecendo pessoas assim, usemos da compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as através do bom exemplo que possamos oferecer e que possamos fazer elas se compenetrarem do erro que estão cometendo ao serem dessa forma fingidas. Nunca, porém, devemos assumir atitudes de crítica ou comportamento voltado para o julgamento do próximo. O Evangelho é para aplicarmos a nós mesmos, não aos outros. Então, como reconhecer as pessoas nas quais a afabilidade e a doçura não são fingidas? Nós reconheceremos essas pessoas observando-lhes as atitudes na sociedade e na intimidade. A pessoa em que essas virtudes são verdadeiras nunca se desmente. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se pode enganar os homens, a Deus ninguém engana. Devemos, então, adotar um tratamento afável, ainda que isso contrarie o nosso íntimo? Sim, porque demonstra disciplina. Devemos, entretanto, nos conscientizar de que, em última análise, acabamos sempre refletindo no exterior o que somos interiormente. Daí o nosso dever de melhorar o íntimo, não as aparências. Se formos afáveis não pelas aparências, mas pelo que somos intimamente, seremos tratados com afabilidade e concorreremos para a melhoria do relacionamento entre as pessoas. Ou seja, nós precisamos nos melhorar para evoluirmos espiritualmente. É nossa obrigação, nosso dever. Então, por que não começarmos a ser amáveis com os nossos semelhantes? Especialmente esses que nos fala aqui, né? Que dizer sobre as criaturas que fazem do lar arena de tirania? São dignas de pena. Tumultuam, desarmonizam e prejudicam seus lares sem qualquer proveito. Ao contrário do que pensam, eles só agravam os problemas porventura existentes. Criaturas assim são quais vasos de veneno a espalhar a inquietude e o sofrimento. Olha que triste, mas é. E aí nós vamos passar agora para a paciência. Como precisamos de paciência, né, meus irmãos? Especialmente nos dias atuais. Todos precisamos. E nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades.
mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Aqueles familiares difíceis, então, eles estão ali para nos ajudar. E nós só precisamos ter paciência e compreender que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos que recebemos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. E aí, vamos para o nosso roteiro sistematizado que nos diz assim: por que a dor é uma bênção? Bom, porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. Sendo a dor uma bênção, como explicar o fato dela se tornar muitas vezes insuportável, levando as pessoas ao desespero? Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis, como já dissemos, né, meus irmãos? Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Logo, depende igualmente de cada um a iniciativa de buscar o meio para suportá-la, sem o que esta sempre parecerá maior do que é na realidade. Deus, contudo, não desampara ninguém que o procura. A dificuldade toda está em nós para chegarmos a Ele. Por que a vida é tão dolorosa na terra? Porque nós a tornamos assim, em razão de nosso procedimento, competindo-nos agora restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade. Ser feliz é ser bom e ninguém impede ninguém de ser bom. O Evangelho é lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicá-lo aos outros e não a nós. E aí está o nosso erro. Acerca desse problema, qual o caminho que nos oferece então o Evangelho? O Evangelho nos lembra que a prece, aliada à fé, constitui remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Isso nos disse Emmanuel no livro Astronautas do Além. Por que a paciência é uma caridade? Porque
Praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a nossa paciência. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Então, quanto mais nós suportarmos, quanto mais nós exercitarmos a nossa paciência, maior será o nosso mérito perante o nosso Pai, o nosso Criador. Isso nos disse Emmanuel no livro da Esperança. Então, de que forma a paciência constitui o remédio que ameniza as nossas dores? Bom, a paciência nos propicia a serenidade capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, de dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, conquanto ainda nos afetem. Porque mesmo que as dores nos afetem, a gente compreendendo o porquê das coisas, compreendendo que precisamos ter paciência, que estamos sendo lapidados aqui, né, na nossa caminhada terrena, a dor fica mais leve. Elas podem nos afetar, mas ficam mais leves, porque nós sabemos que tem o nosso Pai nos amparando. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à nossa fronte. Em termos de paciência, de que modo Cristo nos serve de modelo? Jesus, que nada tinha para se penitenciar, sofreu muito mais que cada um de nós, que, ao contrário, temos muito que espiar do nosso passado. De exemplo maior de paciência não se tem conhecimento. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou ser cúmplice com o mal, nos disse Emmanuel no livro da Esperança. Então, queridos irmãos, todos esses exemplos e todos os porquês respondidos, né, no Evangelho de hoje. Então, vamos lá exercitar, né, a lei de amor e de caridade, a afabilidade e a doçura, a paciência, que, como nos disse o Evangelho, se é uma caridade também. Imagina quando sofremos, alguém nos fere com palavras, né, com atitudes, e nós vamos começar interiormente orando por esse irmão, por essa irmã, e nós vamos nos fortalecendo espiritualmente e ficamos, como sempre falamos, como sempre dizemos, vamos ficando como que blindados. Então aquelas ofensas já não nos afetam tanto quanto nos afetariam antes de sabermos dessas coisas, desses esclarecimentos. Por isso que a doutrina espírita consola, mas ela consola esclarecendo. Então nós, sabendo do que realmente é, de como são as coisas, de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui, fica bem mais tranquilo de enfrentarmos esses obstáculos, essas aflições no nosso cotidiano. E é assim que nós vamos conseguir evoluir, nos aproximar cada vez mais de Jesus, nos conectarmos com Jesus. Que possamos sempre ser luz onde quer que estejamos. Está bem? Lembrando, estamos finalizando o nosso Evangelho no Lar desse domingo, esperando que no próximo possamos estar juntos novamente, reunidos em nome do Mestre Jesus, e que temos o atendimento fraterno no Messenger. Tudo que falarmos nesse atendimento, nessa conversa amiga de irmão para irmão, ficará entre nós e o nosso Pai maior. Muito obrigada por estarem comigo em mais esse domingo, nesse Evangelho no Lar.
Vamos elevar novamente o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e rogando, Mestre, como sempre te pedimos, que estejam em nossas águas o medicamento que necessitamos, seja para o nosso corpo de matéria, para as dores que nos afligem, ou para o nosso espírito. Abençoa, Mestre, que esses fluidos benéficos e salutares possam chegar a cada irmão que desta água beber com fé. Que possamos sempre, Mestre, como diz o Evangelho, nos momentos difíceis, elevar o pensamento ao nosso Criador, porque jamais nos abandona. Fortalece, Mestre, aqueles irmãos que estão com o vírus, padecendo nesse momento, seja em casa ou nos hospitais. Fortalece aqueles que se encontram em depressão, aflitos, Mestre. Abençoa todos, te rogamos nesse momento. Pelas mães que choram pelos seus filhos, pelos filhos que viram seus pais partir. Te rogamos por todos, por aqueles irmãos que se encontram nas ruas sem ter um lar para voltar, pelas crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos, nós te rogamos, Mestre Jesus. E mais uma vez te pedimos, adentre o lar de cada irmão que nos recebe nesse momento. E vai dissipando toda a treva que porventura existir nesse lar. E também nos corações humanos. Abençoa e ilumina com a tua luz o nosso caminho, agora e sempre, Mestre Jesus. Fica conosco. Muito obrigada. Que assim seja. Um grande beijo a todos. Até o próximo domingo, se Deus permitir.